A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, o programa Alegria de Viver está começando, trazendo para você o entendimento das questões espirituais que envolvem a todos nós. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alegria de Viver. E aqui, a Boa Nova quer fazer você sentir essa alegria, ter este prazer de estar na vida, não de qualquer jeito, com raiva dos problemas, mas desfrutar a existência como grande presente de Deus para todos nós. Já pensou se você não tivesse a vida? Como você teria filhos? Como teria a alegria de ver seus netos? Como teria a possibilidade de crescer, construir o seu futuro? E é isso que a Boa Nova leva a você com o carinho dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Lembrando da nossa campanha SOS, o Espiritismo precisa de você. A sua participação é muito importante. Auxiliar a divulgação de todo esse material de qualidade que a Rádio Boa Nova oferece, que a TV Mundo Maior também oferece a todas as pessoas. Participe, sua participação é muito importante mesmo, principalmente nesse momento de crise em que as coisas estão difíceis. Então, se você já colabora, pode colaborar com um pouco mais. Quem sabe, pense nesse assunto. 0800 12 18 38. É só se inscrever. É isso mesmo. Quando nós percebemos a dor alheia, significa que não somos indiferentes. E essa não indiferença, somada uma à outra, ao que o outro ajude, ao que o outro faça, à renúncia de algumas moedas, somadas, todas essas renúncias transformam a vida de muita gente. Portanto, você poderá fazer parte desta família, não somente como aqueles que multiplicam a boa notícia, mas como aqueles que ajudam a manter a boa notícia andando por aí na direção dos que precisam. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos comentando o capítulo 4, que já falamos sobre o divórcio, vai tratar do suicídio, do aborto. E hoje, então, André, vamos retomar na questão número 10. Nós vamos rever um pouquinho o que nós vimos na semana passada. Vamos fazer apenas um comentário. Na semana passada nós estávamos tratando das ligações relações afetivas, a seriedade que elas representam na construção do nosso futuro. E a pergunta número 10 nos levou a uma meditação sobre essa questão vinculada às relações físicas da intimidade, à sexualidade compartilhada. Então, nós vimos que alguém pergunta a Emmanuel
o que pode produzir, não é, essa facilidade das relações irresponsáveis ou das relações que são feitas sem uma participação afetiva, completa, autêntica? E nós vimos uma resposta bastante interessante, Solange. Você pode lembrá-la novamente para nossos telespectadores e os nossos ouvintes? Ele fala assim: é necessário observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito, dentre as quais, ao lado da fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o suicídio e o aborto, como sendo as mais lastimáveis. Então ele cita aqui 3 problemas básicos. Problemas da obsessão, que podem ser de natureza fascinante ou de natureza a odiar um ao outro no processo obsessivo. O segundo problema é o suicídio, nas frustrações, nas decepções amorosas, nas trocas físicas que depois não correspondem às expectativas. E o terceiro é o aborto, como consequência da falta de cuidados ou de responsabilidade da união física. Por isso ele chama afeição sexual descontrolada. Então, obsessão, fascinação e ódio, não é? Suicídio e o aborto, que são as mais lastimáveis. Existem outras, mas as mais difíceis para o espírito depois ter que enfrentar os efeitos são estas 3. E isso nos leva à primeira pergunta de hoje, que é a pergunta número 11, Solange. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? As pessoas naturalmente têm uma visão, às vezes, prática da vida e imaginam que aquilo que a lei permite é algo que está também autorizado nos códigos celestes. Mas nós nos lembramos uma frase que está no Evangelho que nos ensina que o homem condena o que Deus desculpa e que muitas vezes Deus condena o que o homem absolve. Porque os valores e o enfoque da lei divina geralmente são muito diferentes, às vezes até de uma maneira quase oposta ao enfoque que os homens dão em relação à construção de suas leis. Por isso, ainda que haja autorização legal para que se pratique aborto, isto não está dentro dos cânones que o universo prevê como condutas adequadas ao ser humano. E é isto que norteia Emmanuel na resposta que ele vai nos dar a essa pergunta. Como que o aborto é visto nos planos superiores do espírito? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante as leis de Deus. Bem, então Emmanuel já dá uma boa definição, mas ele é muito cuidadoso, porque ele fala do aborto provocado. O aborto provocado é aquele que as partes envolvidas na gestação desejam frustrá-la. Não é o aborto espontâneo, que acontece como um fenômeno da natureza, ou por um problema biológico, um problema que a pessoa de má formação, que o corpo não poderá seguir daquela forma. Então, a própria natureza produz isto. Agora, é algo que quem define é a natureza. Porque existe, Solange, existe, queridos ouvintes e telespectadores, existe uma postura mental que aborta a criança, mesmo que a mãe não tenha nenhuma atitude de tomar remédio ou de levar a gravidez a um desses lugares que se pratica a expulsão mecânica. Isso é interessante, porque é algo que a gente nem imagina que possa acontecer. Há uma constante briga mental, em alguns casos, que a mãe, através do seu pensamento repulsivo, ela expulsa o filho, o espírito que está ali, começando a modelar o corpo futuro, sofre choques tão terríveis que muitas vezes a própria vibração materna, que não o deseja, induz à ruptura
desta ligação elétrica muito tênue. E com base nisto, o aborto acontece. Então, diante dos olhos humanos, os homens vão dizer assim, ai, coitadinha, ela perdeu a criança. Foi um aborto natural. Mas diante da lei do universo, que conhece o desejo da pessoa, o universo considerará aquilo como um aborto provocado, que foi a determinação da mãe em não aceitar o filho. Então é muito importante que nós nos lembremos que o universo vê como um delito é o aborto provocado. Mas não é o aborto que os homens consideram provocado. Sim. E a atenuante ou a isenção da pena seria só para o aborto espontâneo. E também não é para aquele que o homem considera espontâneo. É, na verdade, provocado ou espontâneo dentro do íntimo da pessoa que estaria administrando a gravidez, que no caso é a mãe. Por quê? Ela pode não desejar parecer que fez um aborto, mas ela pode estar odiando a gravidez e desejar que o filho morra e brigar mentalmente com ele até que por fim acontece a expulsão. Isso é aborto provocado. Sim. Porque o íntimo da pessoa deseja aquele fim. Sim. Ela não tomou remédio, não ficou pulando corda, ela não ficou se expondo a exercícios que ela gostaria que gerassem a libertar o feto das suas entranhas, mas mentalmente ela agrediu de tal forma a criatura que não houve mais condições de permanecer ali dentro. Isto é aborto pela lei do universo. Então vejam só, queridos ouvintes, queridos telespectadores, que a coisa é na essência, não é na aparência. E o que Emmanuel está dizendo é que, quando se observa, por todos estes aspectos, que aquele aborto foi provocado, não foi fruto de uma coisa normal da natureza, que não foi gerado pelas circunstâncias naturais da vida, mas teve o componente do desejo da pessoa em praticar o ato, seja tomando uma iniciativa física, seja mentalmente expulsando o ser, aí sim, diante dos regulamentos divinos, isto é encarado como um crime, é um delito, que vai produzir as suas consequências, exato, como costumam ser os delitos apenados com a resposta da lei em função da atitude da pessoa. Então, Solange, lembremos-nos nesta pergunta 11 que o aborto não é aquele que o homem considera natural ou provocado. É o que a pessoa desejou no seu íntimo. Tudo depende da intenção exatamente, dela, né, André? Do íntimo. Isso aí. Esse é o fundamental valor que nós devemos levar em consideração nessa questão. André, e agora, quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Bem, nós falamos que se trata, segundo a orientação do mundo espiritual, de um delito. O delito é o quê? É uma atitude incompatível com a ordem do universo. A ordem do universo é a vida, é a preservação da vida, é a construção de uma relação harmônica entre as partes. Tanto que, quando você se vê na condição de mãe ou pai, você não foi arrumar o seu filho no supermercado, você não foi comprar, você não foi numa loja para encomendar uma criança, porque isso não está disponível. O homem não é capaz, mesmo quando tem avançado na ciência do trato com os genes, da genética, dos cromossomos, o homem ainda não é capaz de garantir a vida. Ele pode garantir a multiplicação das células, mas que ali vai estar um espírito para dar sequência a isso, o homem não tem essa potencialidade. Então, já que ele não é o dono, ele é apenas o fornecedor do material básico, sim, o dono é outro, tudo que ele fizer em agressão, como se usurpasse a sua condição de proprietário da vida, é um crime, porque ele não é o proprietário da vida. Ele é apenas o administrador da vida.
A lei do universo é a proprietária. E quando você mata, seja um ser já colocado à luz, seja um ser que ainda está sendo gerado, você está invadindo seara alheia. Por isso, é preciso que nós nos lembremos que as nossas condutas inadequadas produzem consequência. E é o que agora vamos ver que são consequências que envolvem, primeiramente, as responsabilidades diretas de pai e mãe, porque ninguém fica grávido sozinho. É preciso ter a participação de duas pessoas. Exato, claro. E para a prática do aborto, muitas vezes é necessária a participação de duas pessoas, pelo menos aqueles que estão diretamente ligados. Pode acontecer que somente um tome iniciativa e pressione ou queira, mas geralmente para pai e mãe existem consequências. E agora nós vamos ver o que Emmanuel responde a esse respeito. Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que iluminariam mais tarde seus caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pelo pagamento de velhas contas. Então nós observamos, nesse caso, Solange, que há dois fatores primordiais, mais importantes num processo de renascimento. As pessoas formam famílias para atraírem espíritos afinizados com eles, a fim de que eles possam progredir juntos, melhorar, devolver coisas boas que receberam, ou para, atraindo espíritos que estejam numa condição de credores, de nossas vítimas, podermos conviver com eles e devolver-lhes um pouco de equilíbrio ou reparar o mal que nós fizemos. Quando então o pai e a mãe decidem abortar o filho, o que eles fazem? Eles afastam deles esta capacidade de reabilitação e a possibilidade de se iluminarem numa felicidade futura. Por quê? Porque eles podem ter assumido com aquele espírito que vai nascer o compromisso de, olha, nós vamos te receber, você vai ser criado com muito carinho, mas nós vamos ter na velhice que passar por graves privações. Você cuida de nós? Cuido. Se vocês me aceitarem, eu tratarei de vocês quando vocês ficarem velhos. Eu não os abandonarei, eu não os colocarei no asilo. Então, quando a pessoa vem e assume a condição de pai e mãe, estará recebendo um espírito assim. Agora, vai passar o tempo e quando eles ficarem velhos, na esfera dos planos, o filho estará lá para cuidar deles. Exato. Eles vão ficar doentes, eles vão ficar em situação de debilidades por causa de determinados compromissos que eles têm que resgatar, e o filho estaria ali ajudando-os. Mas se você aborta este filho, o que vai acontecer é que lá na frente você não terá ninguém que vai cuidar de você. Você não vai ter um apoio, um respaldo, né, daquele Exatamente. que poderia ser o seu companheiro, o seu amigo. Além disso, tem um outro problema, Solange, que nós estamos, quando vamos receber, às vezes pagando nossos débitos, reabilitando-nos da consciência culpada. Então eu matei no passado, agora eu vou receber a vítima da minha atitude vai ser meu filho. Só que quando ele está sendo gerado, você mata ele de novo. E então a reabilitação deixa de acontecer e a consciência vai pesar dentro do contexto daquilo que deveria ter sido feito e não foi. Então este trauma vai ferir a consciência de pai e de mãe num primeiro instante, porque vai deixá-los nessa situação desagradável de não terem aceitado o amigo que viria depois para ser um companheiro, ou não terem aceitado pagar as suas dívidas com aqueles que foi sua vítima. Que eles já prejudicaram, em outras existências. Exato. André, o aborto oferece consequências dolorosas, especiais para as mães? É uma pergunta muito interessante, porque as pessoas não podem deixar de pensar que se há pai e mãe para fazer o filho, existe a mãe para administrar a gravidez. E isto é algo que depende mais dela do que da própria pressão de pai, de mãe, para que a coisa seja interrompida. Então, por isso a pergunta que se faz a Emmanuel. As mães terão uma responsabilidade específica em relação a decidirem, sob pressão ou não, expulsar o filho?
Porque por mais que o marido, o namorado ameace, eu vou embora, não vou te largar, a mulher pode dizer, não, pode ir embora. Eu vou ter meu filho sozinha, mas eu vou ter o filho. Isso. Não é? O pai pode pressionar, é minha filha, você vai ter que abortar. E ela dizer, não vou abortar, eu vou embora de casa, mas eu não aborto. Então é por esse motivo que se faz essa pergunta. E nós vamos vê-la. No próximo bloco, nós veremos a resposta. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Não saia daí, já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Olá, nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver, estamos fazendo leitura e comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos comentando o capítulo número 4 e no bloco anterior estávamos falando a respeito de uma pergunta que eu vou ler para vocês para a gente retomar. O aborto oferece consequências dolorosas, especialmente para as mães? Bem, havíamos explicado, Solange, o porquê dessa pergunta, uma vez que a matriz feminina é a que administra a gravidez. Com a ajuda ou sem ajuda de pai, namorado, marido, mãe, avó da criança, a mulher, ela terá a autonomia de dizer sim ou não. É a palavra final. Ainda que existam pressões, e realmente existem, sejam pressões sociais, pressões econômicas, pressões da própria imaturidade, é a mulher ainda que está grávida quem administra a decisão final. E então, a pergunta que se faz a Emmanuel é por causa disto. Existe para essas mulheres, para as mães, uma consequência mais dolorosa? E vamos ver quais seriam as consequências na resposta que o Espírito Amigo deu a essa pergunta. O aborto oferece dolorosas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, inclinando-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam os aflitivos processos de obsessão. Bem, duas coisas aqui a gente precisa realçar. As mulheres que praticam esta opção de conduta, elas estarão abrindo em sua mente uma condição de culpa, porque é do instinto materno ter o filho. Quando se vence essa luta instintiva por uma conduta que é justificável por outros motivos, que são geralmente mais ligados ao egoísmo do que realmente ao instinto de ser mãe, há uma alteração da consciência naquele nódulo, naquele nó, naquele fulcro principal em que a mulher sabe que agiu como uma pessoa que não acertou. E isto a mulher leva, mesmo que no começo ela ache que não, ela leva com isso na consciência ao longo de sua vida. Por causa disto, o que acontece? Pode em decorrência desta conduta, produzir-se um encurtamento biológico da sua vida por este estado mental alterado abrir campo para a eclosão de enfermidades. A pessoa se martiriza, Exato. A pessoa tem na consciência aquele problema e ela vai ficando com aquilo amargurando, Exato. e ela pode gerar as disfunções necessárias, como num processo de autopunição. Ela sabe que merece alguma pena pelo que fez. Agora, além disto, que é a causa, vamos dizer aqui, que Emmanuel coloca como o câncer, outras moléstias de formação obscura podem surgir. Podem surgir alterações emocionais, podem surgir distúrbios de comportamento, podem as mulheres estar abertas a determinados problemas uterinos ou relacionamentos afetivos marcados por crises. Agora, por que isto se dá?
Porque neste mesmo critério, no mesmo ponto nodal da culpa, pode acontecer que aquele ser que foi abortado esteja desejando vingar-se. E a vingança vai estabelecer-se com base numa atitude que a própria pessoa sabe que praticou. Então, surgem os processos obsessivos de perseguição da criatura que iria nascer e foi assassinada no útero, considerando-se vítima, às vezes até duplamente, da mesma mulher, da mesma pessoa. E com base nesta justificativa, deseja produzir o mal agora, com mais intensidade. E mantém-se, em alguns casos, o processo de imantação mental da entidade abortada, quando ela não tem uma elevação suficiente para perdoar, e a mulher que fez isto por causa da sua culpa na consciência. Então, quando não se consegue anular os aflitivos processos obsessivos, as pessoas poderão ter problemas físicos ou problemas psicológicos ou psíquicos gerados por este conflito. E como é que se pode anular os processos da obsessão? Naturalmente, que ninguém está dizendo que uma pessoa que cometeu um erro não possa corrigi-lo. Mas o que acontece é que nós deveremos nos lembrar que para corrigir um crime é preciso trabalhar no sentido oposto. É preciso desejar fazer isto, é preciso dar a nossa prova de arrependimento de uma forma bastante consistente. E isto gerará sempre uma situação, de esforço pessoal. Nós só corrigimos a nossa mente doente por algum delito fazendo o oposto, fazendo o bem, trabalhando para ajudar outras pessoas. E quando a entidade que nos odiava, porque nos via como um criminoso, uma criminosa, percebe que estamos arrependidos, que nós estamos ajudando filhos que não têm mães, que estamos nos dedicando a ir cuidar de crianças órfãs, que estamos adotando filhos, para que nós nos lembremos que através desse mecanismo que possibilita que um filho que não é nosso seja criado com carinho por nós, pode ser que aquele espírito observe que nós já estamos diferentes, que nós não somos aquela criatura que no passado pôde produzir mal para ele. E então rompe-se aquele laço de ódio e o espírito poderá seguir numa direção de buscar o seu destino de uma forma diferente, sem ficar preso à mulher que praticou o aborto. Mas quando a pessoa faz o mal e ela acha que ela é dona do seu nariz e ela não tem nada que se responsabilizar por isto, ela não terá a seu benefício nenhum comportamento que justifique na entidade que foi vítima dela o perdão ou o afastamento, a renúncia ao processo obsessivo. Por isso é que surgem estes problemas, às vezes físicos, do ponto de vista de enfermidades variadas, que não são apenas a do câncer, há outros tipos de enfermidade que podem eclodir, e psíquicos, com a ação da entidade perseguidora que está se sentindo vítima e querendo se vingar. É isso que você está dizendo, André, super importante, porque o que a gente vê por aí é uma estatística tão grande de números de aborto, assim, milhões, milhares por ano, e é muito importante as pessoas saberem, as mulheres saberem que existe ainda uma possibilidade de um resgate, vamos dizer, ainda em vida. Sim, né? Elas ainda claro. encarnadas podem trabalhar, auxiliar crianças, trabalhar no bem, fazer coisas para que, de uma certa forma, isso fique mais amenizado. Só o bem resgata o mal. O mal é consequência da nossa ignorância, por algum motivo a gente cometeu. Agora, para que nós nos livremos deste peso, nós precisamos fazer o bem. Precisamos nos conscientizar de que, ao mudarmos nossa postura diante da vida, nós mostramos que já somos outras pessoas. Nós melhoramos com isto. Então, esta é uma postura de alguém que tem consciência de que está crescendo mesmo com base em equívocos. Exato. Agora, eu errei, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Aí é uma outra postura, né? Aí a lei, né? A lei tem
as formas de ajudar a pessoa a acordar. André, e para os pais, quais são as consequências que o aborto oferece? E olha, Solange, não é só para pai, não. Pai, ginecologista, enfermeiro, todos eles têm consequências que é importante nós pensemos. Você vai ler a resposta para que nós possamos trabalhar sobre isto. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Eles serão responsáveis pela dor que espalharam. Eles serão corresponsáveis. Então, você deixou de dar comida para uma pessoa que pediu ajuda e essa pessoa morreu no dia seguinte na porta da sua casa, você é corresponsável. Você tinha na sua geladeira, tinha na sua prateleira e não ajudou. Então, ele morreu por uma omissão nossa. Imagina quando alguém morre pela nossa ação, pela nossa participação, até mesmo interessada no dinheiro. Então, nós seremos corresponsáveis e sofreremos a consciência de termos tido alguém que poderíamos ter ajudado, poderíamos ter salvado e nós empurramos para a cova. Essa é a consciência que vai pesar também. Ainda que não seja do ponto de vista de ter praticado diretamente, como é a mãe que escolheu matar o filho, você participou, você instigou, você apoiou, você estimulou, você forçou ou você deu meios físicos para que aquilo fosse feito. Você é coautor. E o sofrimento daquele ser, que é um espírito, aquilo lá não é uma almôndega, aquilo é um espírito. Aquele ser que vai sofrer por ter passado por aquilo, ele estará na nossa consciência o destino a que nós o relegamos. Por isso, é importante meditar sobre nossa participação nesses processos. Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa Alegria de Viver. Gostaríamos de fazer o nosso convite para hoje à noite, um estudo sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, a partir das 8 horas. O endereço é www.tvalvoradespírita.com.br. E Solange, eu queria também fazer um convite, exatamente. Na próxima quarta, nós estaremos fazendo o 3º seminário, Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. Nós já fizemos 2. Na próxima quarta-feira, nós teremos o 3º seminário falando de coisas muito graves, coisas urgentes, e convidamos você a estar conosco a partir das 19h30, no mesmo endereço da TV Alvorada Espírita e também no nosso canal no YouTube. Você participará e verá fatos que são muito importantes que você saiba antes que eles ocorram. Não é o fim do mundo, mas estamos alertando sobre fatos que você não verá muito facilmente nos canais normais de televisão. Então, quarta-feira agora, 19h30, na TV Alvorada Espírita, em nosso canal no YouTube, ao vivo. Você pode participar com a gente. É isso aí, TV Alvorada Espírita. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Nós vamos agora fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado pelo teu carinho, que nos ilumina a consciência, que nos ajuda a entender nossos deveres, mas que mais do que isso, nos propõe a etapa evolutiva que constrói nosso amanhã e melhora o amanhã dos que estão conosco na Terra. Obrigado, Senhor, por podermos sentir que há algo a fazer, que todos somos capazes de observar a vida e defendê-la, que não é uma demonstração de carinho, que nós sejamos aqueles que têm compaixão dos animais, que tiramos da rua para levar para o aconchego de nossas casas e apoiemos a morte de seres humanos como nós, sem defesa, no útero das mulheres. Não é bom aquele que dá comida para os irracionais e que usa da própria racionalidade para matar os seus iguais. É uma distorção afetiva própria do egoísmo
nós nos preocuparmos demais com aqueles que vemos como indefesos e nos preocuparmos de menos com os indefesos, que são iguais a nós, que estenderiam as mãozinhas pedindo nossa proteção, que se confiaram ao calor do ventre materno, de onde muitas vezes são retirados pela frieza de procedimentos. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de entender que a beleza e a bondade devem estar em toda parte. Devem estar ambos os comportamentos, endereçando o homem e a mulher para defender a vida, não para dar direito ao seu corpo, não para levantar bandeiras irresponsáveis daqueles que não foram abortados e que agora vivos estão pregando a morte dos outros, como se isto fosse solução para os seus problemas. Ajuda-nos, Senhor, a termos a lucidez e a coragem de saber colocarmos-nos diante destes momentos que demarcam a nossa trajetória na humanidade, como membros da família humana, caracterizados pela bondade de onde fomos retirados um dia pelo sopro de Deus. E agora, chamados a devolver a vida, essa bondade em atitudes pequenas, em atitudes simples, em atitudes que promovam a esperança, que a responsabilidade do afeto nos ajude a descobrir que viemos à Terra não para nos desgastar em aventuras, mas para aprender a amar. E não se pode amar com instrumentos de matança. Não se ama quando se mata a criança. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a ver a importância da vida e a podermos defendê-la em todas as circunstâncias. Que nós possamos fazê-lo sem medo. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
ajudar.